Bom, muito boa noite a todos. Começa nesse momento mais um estudo de domingo, hoje 16 de setembro de 2012, depois de uma semana em que o mercado se comportou como há muito tempo não se comportava, né? Então vamos começar a dar uma olhada. A gente tinha na semana passada uma perspectiva de alta, tanto é que separamos aí cerca de 15 ativos para a gente observar durante a semana para a gente operar, né, para a gente tentar entradas. E o mercado realmente nos surpreendeu, subindo muito mais do que a gente imaginava. A gente tinha uma perspectiva de que ele faria uma onda 3 para cima, com um alvo final em 64 mil pontos. E eu gostaria que vocês guardassem esse número, é um número importante. Durante o nosso estudo vocês vão perceber isso. Ah, Porque é exatamente aí o alvo de uma reversão de tendência que começou ah, aqui em julho de 2012, quando a gente rompeu um fundo anterior e acabou não fazendo, tá? Então ele é um gráfico muito bonito, assim como são os gráficos de todos os índices mundiais mais importantes. Vamos olhar aqui o termômetro do mundo, tá? Que é exatamente o SP 500. A gente falou dele semana passada, nas últimas semanas. Ele, por que a gente esperava tanta alta também no nosso mercado? Ele tinha rompido aqui um topo. Vamos colocar uma linha aqui para a gente ver isso com mais cuidado, né? Que era exatamente o topo aqui do início da crise de 2008, tá aqui nesse começo. E com isso, né, com esse rompimento veio a possibilidade, tá? A possibilidade de uma subida mais forte que aconteceu aí nessas duas últimas semanas. Realmente muito bom, muito interessante. Deu gás novo, renovou o nosso gás aí no Ibovespa e a gente, felizmente, vamos voltar aqui para o gráfico diário, conseguiu uma belíssima subida, tá ok? Bom, ao longo da semana algumas operações foram acontecendo. Cliente rico recebeu isso por e-mail e também no home broker. Para quem me acompanha no Facebook, também estava lá postados quais eram os ativos mais interessantes. E um certo desarranjo, né, que eu percebo, né, que acontece sempre no mercado é que começaram a me surgir perguntas sobre qual é a hora de comprar na sexta-feira, né? Eu doido procurando o ponto de saída e um monte de gente procurando o ponto de entrada. A gente colocou até um comentário no começo do dia que falava exatamente sobre isso, né? Eu aqui tentando achar um lugar para sair e um monte de gente querendo entrar. Por que eu achava isso complicado? Justamente porque uma das formas, a única forma que você tem para ganhar dinheiro ao longo do tempo no mercado é exatamente quando você consegue gerenciar risco. Gerenciar riscos de 3, 4% é uma coisa normal para a gente vai fazer isso praticamente todos os dias. Mas quando o mercado estica e sobe, por exemplo, 8 mil pontos, né, em 2 semanas, fica muito difícil você conseguir ativos onde você consiga um bom gerenciamento de risco. Pois bem, no final do dia, o que a gente teve? Uma chuva, tá, de candles que são candles que aparecem, tá, antes de uma correção da tendência de alta em andamento. Não só no Ibovespa, apareceram em vários gráficos, né? Aliás, o comentário que eu fiz é haja desejo para esse tanto de estrela cadente. Então você tem isso no gráfico do SP 500, você tem isso, por exemplo, no gráfico da Petrobras, esse mesmo tipo de candle. Você tem isso no gráfico da Vale 5, mais um exemplo. E você tem isso também, mais um exemplo, tem um monte, mas eu vou dar aqui alguns exemplos somente. No gráfico da GGBR4, tá? Então o mercado vai cair? Isso aí a gente nunca vai saber, né? Isso aí deixa para quem tem poderes especiais de prever o futuro. Ah, mas é um sinal de que pode vir, e para isso que a gente estuda esse tipo de candle, é um sinal de que pode vir uma correção, tá? Então, hoje o nosso estudo de domingo vai falar de algumas possíveis entradas que a gente pode ter durante a semana, mas é muito mais para a gente olhar o que a gente estudou semana passada e atualizar stop do que simplesmente para procurar novas entradas, tá certo? Muitas perguntas que me chegaram é se está na hora de vender. Eu não vendo contra a tendência. Se tem alguma coisa que a vida me mostrou muito bem é que tem duas coisas que não adianta muito fazer, que é torcer para o Flamengo e operar contra a tendência.
Operar contra a tendência é um mal que eu já estou curado faz tempo. Em compensação, como o Flamengo me faz sofrer. Mas isso faz parte de outra coisa, não tem nem que falar aqui, né? Ah, então, como desses dois maus que eu tenho aqui, um eu já abandonei, então de forma alguma me interessa, tá? Operar contra a tendência. Aliás, deixa eu tirar aqui essa frase de que começa às 22 horas, porque a gente já começou, né? Então deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Vamos lá. Um segundo, pessoal. Vamos lá. Acho que deu certo. Pronto. Ótimo, tá ótimo. Ótimo, tá ótimo. Bom, então vamos lá. Ah, sim, depois de uma formação como essa, né, é possível que venha uma correção, ok? Então a gente vai tomar bastante cuidado com as ações que a gente está posicionado para levantar stop, tá? E a gente vai também, claro, né, tirar o pé do acelerador, porque a semana promete pelo menos um início bem difícil, tá? Bom, como eu falei, o mercado foi-se embora, né? Então é muito mais hora de ajustar stop do que de entrar em novas operações. Então vamos começar o nosso estudo falando das operações que a gente comentou semana passada e que deram compra, tá? Até como uma forma de prestar conta e também, né, uma forma da gente olhar para essas operações e pensar em novos stops. Bom, o que não deu entrada, eu não vou comentar aqui, tá certo? Por exemplo, tem uma ação que é Brim3 que não deu entrada, então a gente não vai falar. Vamos falar das operações que deram entrada para a gente tentar aqui entender como foram essas operações durante a semana. Bom, começando com um ponto de performance, quer dizer, operações não tão interessantes, mas que ainda assim mereciam cuidado todo especial. Está aqui a Cruz 3, que deu compra aqui no rompimento de 27,42, mas lateralizou. O stop aqui abaixo de 25,80, o alvo 32,16. Para quem entrou, tem que ter um pouco mais de paciência. É uma ação de beta mais alto, normalmente em subida tão forte como a gente teve, ela se segura ou cai até um pouco. O fluxo saindo do mercado conservador para o mercado agressivo. Então, quem sabe aí com uma correção ela até tem chance de ir. Poderia até entrar de novo aí no nosso estudo se não tivesse dado compra para a semana, pode até ser que fique interessante, mas por enquanto não foi. Depois disso, Detex 3, a gente indicou compra aqui no rompimento de 12,37 com alvo final aqui em 14,31. Ela foi-se embora, foi bonito. Nesse momento eu acho que a gente já pode pensar no stop nesse ponto, tá? No fundo de quinta-feira, ou seja, o stop aqui já protegendo o ganho abaixo de R$ 12,80. Depois, o próximo ativo que a gente comentou foi PKR4, lindíssimo, muito bonito. Essa aqui, inclusive, é uma ação que eu já estou posicionado há tempos. Eu não me lembro quanto que foi, mas foi num desses rompimentos de topo. Ela subiu bem. Tínhamos o ponto de entrada aqui no rompimento de 86,95. Esse aqui eu não enxergo a possibilidade de colocar o stop acima do break-even, acima do preço de compra. Eu pensaria aí no stop abaixo de R$ 86,40. Depois disso, uma que deu compra na sexta-feira, bem atrasada, mas ainda assim foi muito bonita, está dando aí quase 4% de ganho. É exatamente Sula 11, também com um ponto de performance. Stop abaixo de 14,30 por enquanto. Eu ainda não, não pensaria em compra aqui nesse ativo, com alvo final aí em 17,10, tá? Então demorou para ir, mas não sentiu tanto o retorno do mercado. Num determinado momento chegou a estar dando só na sexta-feira quase 6% de ganho, tá? Bom, depois com 2 pontos de performance, né? Foi a 1003, um ativo que eu acho lindíssimo, tinha um risco de 5%, o que é o que a gente consegue em média nas operações aí de swing trade, então tá muito, muito bom, tá? Esse risco de 5%. Andou bem, tá? Tem o alvo final aqui em 24,80 e eu já também pensaria no stop acima do nosso preço de entrada, já protegendo o lucro abaixo de R$ 21,76. Depois disso, a tchutchuca da semana, que poderia ter sido, tá?
inclusive uma ação que a gente poderia chamar de tipo net ou com 3 pontos de performance. Mas uma ação muito bonita, essa aqui chegou no alvo, não dá para esperar voltar quase nada, mais nada, tá ok? Então, ah, para quem ainda ficou comprado, pô, cara, coloca um stop, né? Porque depois que chega no alvo não dá para deixar voltar, né? Bota o stop aí, sei lá. Ah, André, vou colocar o stop a 9,40 aqui, tá certo? Por quê? Porque chegou no alvo. Depois que chega no alvo, deixa embora. Deixa embora. Você não precisa sair porque chegou no alvo, tá certo? Ah, não, eu vou parar, vou sair porque já tá bom, já ganhei bastante. Cara, isso não faz nenhum sentido, né? Mas, se passar, deixa embora. Mas se chega no alvo num momento que o mercado tem dificuldade, trava o stop ali pertinho e tá tudo certo, tá? Então, parabéns para quem fez essa, é uma das mais bonitas aí. Depois disso, a minha querida e bela Embraer, que também, com muita dificuldade, deu compra só na quinta-feira. Para essa aqui, não tem a possibilidade da gente pensar no stop, de mudança de stop, né? O stop continua abaixo de 13,36 e tomara que ela se segure muito bem. Depois também com 2 pontos de performance, a gente comentou na semana passada, uma possibilidade aqui em Klabin, tá? Na sexta-feira eu já tinha falado para os meus alunos, para quem me acompanha no trilho ao vivo, para mudar o stop aqui para baixo de 9,70. Esse stop já pegou, tá? Então o pessoal não está posicionado mais. Eu acho que para quem ficou stop no break-even, ou seja, para sair aqui nessa região de 9,40. Depois disso, uma que deu compra, a outra que deu compra com 2 pontos de performance foi Show 3. Essa infelizmente não foi, aliás foi, mas voltou, né? Então essa aqui está bem perto do stop, não tem muita coisa o que fazer a não ser torcer para ela não romper R$ 17,15. E para acabar as ações com 2 pontos de performance que deram compra, tem TOTS 3. Espera aí que tem umas linhas aqui esquisitas aqui na TOTS 3. Essa aqui deu compra no rompimento de 40,00, com alvo final em 45,08, stop abaixo de 38,30. Durante a semana ela foi e voltou umas 3 vezes e acabou que terminou bem. Na sexta-feira terminou lá nos R$ 41,00, dando aí pra gente 2,5% de ganho. Então eu vou torcer para que ela suba, mas não vejo ainda a possibilidade de mudar stop, então stop abaixo de 38,00, tá? Depois com 3 pontos de performance e DNT3, que foi uma que eu saí de metade da operação na abertura de sexta-feira, próximo lá aos 1,80, né, felizmente. Mas é uma operação belíssima, com 3 pontos de performance, que já deu um ganho muito bom, tá? É um ganho aí que, deixa eu só tentar precisar, já chegou aqui a estar com quase 20%. Portanto, eu acho que R$ 1, não, um stop já razoável seria aqui abaixo de R$ 1,60 nessa linha aqui, que foi exatamente a mínima de quinta-feira, tá? Depois, também com 3 pontos de performance, uma operação magnífica, uma operação que tinha um risco grande de 6, quase 7%, mas que tinha um alvo belíssimo de 20%, já bateu no alvo, já já chegou no alvo, né? Ah, já voltou até um pouco, eu acho que já deu saída de operação. Eu consegui sair de metade, eu não saí de tudo ainda. E acho que para quem não saiu é botar na mínima aí de sexta-feira abaixo de 5,30 e parabéns. Aonde sair disso aí, parabéns pela operação. Depois também com 3 pontos de performance tem a PDGR3, que deu compra no rompimento de R$ 4,00, chegou até a 4,38, deu quase 10%, mas eu não consegui sair dessa operação. Então eu continuo comprado com ela e comentei com os meus alunos que o ideal seria trazer o stop, tá? Eu ainda não acho que dá para trazer o stop para o break-even, mas eu já traria esse stop aqui para baixo de R$ 3, né? Já dá para trazer o stop para baixo de R$ 3. Estou tomando um baile. Pronto. R$ 3,90, tá ok? Então, tomara aí que essa aí vá-se embora também. Também tem um alvo muito bom, assim como a SUSB. E para finalizar, a ação que a gente brinca de tipo net, que é aquela ação mais difícil, geralmente está numa condição difícil no gráfico diário, ou seja, uma operação que geralmente de uma ação que tem menos liquidez, então a gente tem que entrar com a quantidade do capital bem pequena, né? Observando muito o risco, é exatamente Lupa 3.
eu consegui sair de metade dela a R$ 3,38 na sexta-feira, avisei para os alunos, né? Ah, num determinado momento me arrependi porque eu achei que ela subia um pouco mais, mas ela acabou voltando. Para essa aqui, eu ainda não vou mudar o stop, tá? Mas eu já acho interessante para quem tá até um pouco mais ansioso colocar o stop abaixo dos 300, tá? Isso aqui acaba que protege já um pedaço da operação, eu já acho que também não fica muito interessante abaixo desse ponto. Enfim, uma semana maravilhosa. Se a gente tiver uma dessa por mês, os nossos problemas estão resolvidos, tá? Então, essas foram as operações que a gente comentou na semana passada. Felizmente, bastante coisa andou, tá? Agora vamos falar um pouco, né, do que eu separei ainda para essa semana, tá? Por mais que eu esteja vendo uma condição difícil aí do mercado para essa semana, eu acho que a gente não pode tirar o olho do gráfico, porque na verdade o mercado adora contrariar idiota, né? Que fica falando que vai cair porque tem um diabo de um candle lá. Se a análise técnica fosse precisa 100% do tempo, a gente estaria vivendo no mercado de renda fixa e não de renda variável, como fala o Baster, né? Então, se por acaso essa correção for uma correção pequena, se essa correção de repente não vier, né, tem uma bela possibilidade do mercado continuar, tem uma possibilidade do mercado continuar subindo, e aí a gente precisa estar preparado para operar as ações que ainda não têm esses riscos enormes que tem várias ações aí no mercado, e são elas as que eu vou falar a seguir. A primeira, tá? É exatamente Brim3, que eu já tinha falado na semana anterior. Ela teve quedas aqui durante a semana, mas sempre terminando acima desses R$ 19. Continuo achando interessante. Se romper 19,60, vou pensar em compra com ela, com alvo aqui em 21,54. Também com um ponto de performance e depois de muito tempo, volto a falar nela, CTIP 3, tá? Essa, se o mercado tiver alta a partir de segunda-feira, a partir de amanhã, já dá para pensar em compra porque ela já rompeu, na minha opinião, o ponto mais importante que era R$ 26,40, tá? O alvo é 31,38, que é muito próximo desse topo anterior, e o stop abaixo de R$ 24,80. Também com ponto de performance HGTX3, tá? Um segundo, pessoal. Vamos lá. Tem sorteio do curso hoje sim, tá? Daqui a pouco a gente vai acabar de falar das operações da semana e eu vou sortear, na verdade, ou um curso ou um DVD. Aí quem ganhar vai escolher, tá ok? Então vamos lá. Mas eu também adoro, olha só que beleza, né? 230 pessoas online, talvez não por conta do prêmio, né? Com certeza não. Mas de gente que é disposta a adquirir aprendizado junto comigo, junto com vocês. Então, tá de bom tamanho, né? Bom, vamos lá. Eu estava aqui em Ering, né? Bom, esse é um ativo que não foi ainda, tá? De um setor que eu gosto bastante para esse momento, tá? Para esse mês, para os próximos meses. Um risco, uma ação que deixa um risco de 4,43%, que não é de forma alguma um risco grande para o swing trade. Então, isso aqui acima de 45,33 eu vejo para ela um alvo de 51,35 e stop abaixo de 43,30. Então, eu indico compra nesse ativo no rompimento. E te diria o seguinte, não fosse esse topo intermediário aqui atrapalhando o movimento, essa aqui teria 3 pontos de performance. Acaba ficou com um pelo momento de mercado e também por ter aí uma resistência intermediária, tá ok? Depois, também com um ponto de performance, tá? Esse aqui muito mais pela distância
do preço de compra até a média de 72, deixando aí uma distância bem grande, por isso dificultando o movimento. Mas com risco bem pequeno, de 3,38%, a gente tem M Dias branco, tá? M dia 3. Então, alvo aqui em 71,26, stop abaixo de 62,50 e eu indico compra aqui no rompimento de R$ 64,70. Depois, também com um ponto de performance, e essa aqui eu gosto bastante, só não gosto do tamanho do risco dela, um risco bem grande, portanto, se você costumeiramente entra com 10% do teu capital por ativo, que é uma coisa aceitável, para um ativo que tem um risco como esse, de repente 5, 6% já é o suficiente, tá? Então, a MYPK3 no rompimento de 27,10, desculpa, no rompimento de 29,26 eu indico compra, com stop abaixo de 27,10 e alvo aqui a 35,66, tá? Enfim, essas então, por que essa aqui ganhou só um ponto de performance? Claro, o ponto de performance tem a ver com qualidade de operação, justamente por conta do risco grande, tá? Bom, então vamos lá, passar aí para o próximo ativo, que é exatamente hipermarcas, né? Que é um ativo que eu já estou posicionado há bastante tempo, um ativo que tem dado para a gente dor de cabeça, tá? Porque não tem ido, tem tido dificuldade, vai, não vai e tal. Mas eu continuo gostando demais desse gráfico semanal da Hipermarcas. Acho que tem uma belíssima possibilidade de uma onda 3 com alvo muito grande ainda. Tomara aqui que só no fechamento desse gap que ela tem uma dificuldade. Ela tem ficado andando de lado, andando de lado, andando de lado, mas o mercado fica ruim, tá certo? Até o momento que ele passa a ficar bom. E depois ele fica maravilhoso, mas aí já está chegando no alvo. Então a gente tem que pegar esse momento em que o mercado deixa de ser ruim para ser muito bom para entrar nas operações. Então, olha, eu vou consertar aqui, é um pouquinho mais para cima, é 14,40, tá? Mas eu acho que acima de 14,40 essa aqui fica muitíssimo interessante. Apesar de ser um gráfico semanal o mais interessante, o risco dela não é tão grande, 5,8%. E alvo final aqui em 16,92. Gosto bastante desse ativo, portanto, dei 2 pontos de performance para ele e indico compra acima dos R$ 14,40. Depois, um ativo que a gente tem que tomar bastante cuidado, por conta principalmente da liquidez. Então é outro ativo que, se costumeiramente você entra com 10% do teu capital por ativo, para esse aqui você vai entrar com 5%, tá? Mas acho que pode vir dele um movimento muito intenso a partir do rompimento de 22,36. O stop está abaixo de 21,15 e o alvo aqui em 26,00, tá? E uma só que essa semana eu consegui achar para ela 3 pontos de performance, que foi a IMCH3. Um ativo que vem, primeiro, antes de tudo, que tem uma liquidez bem reduzida, também é um ativo para a gente tomar muito cuidado com a quantidade de capital que vai colocar. Tem uma consolidação, que é uma consolidação extensa, que eu gosto bastante. Me desanima um pouco ver o MACD puxando para baixo, mas isso é menos importante para os momentos em que nós temos a consolidação, tá? E acho esse ativo muitíssimo interessante, tá? No rompimento de 19,82, com alvo final em 22,10 e stop abaixo de R$ 19. Gosto realmente muito desse ativo aí no rompimento de 19,20, 19,80. Só lembrando, tomar cuidado com a quantidade de capital que vai colocar nesse ativo. E por fim, a operação que eu chamo tipo net, porque é sempre uma operação que contraria um pouco o gráfico diário, as decisões são tomadas baseado principalmente em gráficos de menor período ou, tá certo, em condição técnica divergente, por exemplo, de um histograma MACD. Eu vou falar da ELPL4, tá? Que tem um gráfico diário horrível, que tem um gráfico de 60 minutos horrível, tá certo? Mas que tem uma possibilidade de fazer uma reversão de tendência no gráfico de 15 minutos. O que não te dá um alvo excelente, mas te dá um alvo geralmente interessante, tá? Onda 3 também é conhecido como
W no fundo, M no topo, ombro, cabeça, ombro no topo, ombro, cabeça, ombro invertido no fundo, é conhecido como, aliás, tem um monte de nome para onda 3. Eu prefiro chamar só de onda 3, mas para quem já tem mais experiência no mercado, vai olhar para essa figura e vai enxergar nela um ombro, cabeça, ombro invertido. E é exatamente isso que eu vejo para ELPL4, um ativo de um setor que está vivendo uma dificuldade enorme, tá certo? Mas, como eu falei, o momento ruim fica no ativo até esse momento se transformar num momento bom. Então, eu indico compra da LPL4 nesses níveis, mesmo se o mercado amanhecer caindo, porque esse setor não vai seguir esse mercado. Um stop, tá? Vamos lá. Epa, epa, cadê aqui? Ah, tá aqui. Vamos lá. Um stop aqui abaixo de R$ 17,90 e um alvo final para essa operação em R$ 19,49, tá? Então, é LPL4, eu gosto bastante dela. Se ela tiver acima desses 18,30 a partir da primeira hora do mercado na segunda-feira, eu indico compra com alvo final em R$ 19,49, tá ok? Bom, esses foram as operações que eu separei para essa semana, que é uma semana que começa diferente da semana passada, que eu achava muito bonita, começa com a possibilidade de queda, tá ok? De correção, não de venda. Ninguém vai vender porque a gente não gosta da contratendência, né? É muito difícil ganhar com isso. Agora, talvez fosse necessário a gente ter um outro estudo de domingo durante a semana, porque eu acho que durante a semana a gente pode ter aí outras formações que são interessantes. Eu gostaria, tá, de falar de um ativo, tá, que não está pronto para compra, que não tem como falar de compra com ele, mas que pode ficar muito bonito. Eu apelidei esse ativo de renda fixa porque eu tinha muita sorte com ele, tá? Que é exatamente a JBSS3. Então era muito raro, durante um tempo, foi muito raro perder operações. Então eu tô sempre estudando esse ativo, tô sempre prestando atenção nesse ativo. E eu gosto dele, tá? Eu vou começar falando dele, tá? Olhando para a Alpa 4, que é um ativo que nas minhas férias eu achei que tinha uma formação que é exatamente a formação que a gente vê na LPL4, né? Então é o famoso ombro, cabeça, ombro invertido, tá? O Marcelo Meza acho que me chamou a atenção, eu não me lembro bem ao certo. Eu sei que eu coloquei no Facebook falando de uma possibilidade de compra a 12,32 com alvo final aí a 14,29. Falar nisso, um monte de aluno meu comprou e já está com stop aqui nesse ponto, porque bateu e subiu, tá? E aí ficou o stop aqui nesse ponto aqui, então se cair abaixo disso o pessoal cai fora da operação. Adoro isso aqui, porque nada mais é do que onda 3 reversão de tendência. Mas quando é tão bonito que a gente consegue olhar e falar, nossa, olha que simetria bonita, né? A gente não tem como deixar passar, tá? A gente deixou passar alguns, né? Algumas reversões de tendência, por exemplo, Uzi Minas 5. Essa maluca, né, me faz um gap enorme e o risco fica grande. Risco grande e viver de mercado não podem estar junto na mesma frase, né? Senão acaba dando quebra, né? O cara quebra. Né? Então não adiantou muito. Mas olha, a JBSS3 tem uma simetria que salta aos olhos, tá certo? Só não vê quem é doido, né? É impressionante essa simetria. E o que acontece? Principalmente em relação aqui a esses dois ombros, né? Então é uma coisa que eu não quero deixar passar. Agora, ela é meio problemática, né? Por quê? Porque nesse momento, comprar, por exemplo, nesse rompimento, deixa um stop de 12%, tá? Vou colocar aqui a linha para vocês verem aqui. Então, um stop de 12,26%, mas nem pagando, né? Eu entro na operação de swing trade com um stop desse tamanho, num momento como esse, né? Para uma ação como essa. O risco aqui seria de 36,78. Então, eu acho que se vier essa correção vai ser boa
para ativos como esse. Porque o que vai acontecer provavelmente? Eu vou jogar num gráfico de 60 minutos. Esse negócio aqui vai ou cair ou criar uma base mais sólida aqui nesse gráfico de 60 minutos, tá? Algo assim, né? Ou até com queda se o mercado corrigir, tá certo? E quando esse negócio subir, ao invés de deixar o nosso stop lá embaixo, ele vai deixar uma possibilidade de stop aqui nesse fundo que vai ser criado. Então, voltando para o gráfico diário, tá? A gente pode, ao invés de pensar no stop aqui embaixo, pensar no stop nesse fundo que eu desejo, gostaria que fosse criado, tá certo? Então, aí a gente faria diferente. A gente pegaria, vamos lá, esse rompimento, depois de ter criado uma base sólida aqui nesse ponto, e aí ao invés de correr 13% de risco, a gente corre 6%. 6% numa onda 3, eu já topo correr, não tem problema nenhum, tá certo? Então, se o mercado corrigir, ações como JBSS, como várias outras que estão em tendência, podem dar uma nova compra se por acaso fizerem um pivô de alta. E se isso acontecer, eu vou com certeza falar de JBSS, indicar a compra de JBSS. Pena que não dá para fazer isso agora porque não tem lugar para colocar stop, não tem como gerenciar risco. Ok, pessoal?